Boa tarde, pessoal. Iniciando mais uma live. O tema de hoje é criando uma realidade além dessa realidade. Esperando a Priscila entrar. Oi. Oi, espera que me coma. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma live começando com um tema hoje maravilhoso, justamente falando sobre a criação de uma realidade diferente, além dessa realidade de limitação que a gente está acostumado a vivenciar, né? E aí, Pri, como é que você tá? Oi, Tassi. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa Bem-vindas. Oi, Dali, Gil. Pois é, né? Esse tema é bem legal. Quando você estava falando aí, me remeteu a algo como um universo paralelo. Como se a gente estivesse vivendo no universo paralelo, né? Que do lado tarde. tivesse, assim, toda essa realidade que a gente conhece, que está aí, se mantém, e se perpetuando, se perpetuando, e que de repente a gente conheceu um caminho novo, né? Um caminho mais livre, mais leve, mais expansivo, e que a gente também está conhecendo, né? E que aos poucos a gente está acessando ferramentas para poder manifestar e atualizar essas facilidades, digamos, né? Essas contribuições. Sim, Tia, bem-vinda, amiga. Essas Oi, contribuições. Dali. Citinha. Essas contribuições que a gente tem realmente aprendido, tem criado, né, percebido as conscientizações que estão vindo para a gente e toda a capacidade que a gente tem na realidade, mas que muitas vezes a gente não reconhece a nossa capacidade de sair desse espaço de limitação, de sair dessa realidade de trauma, de drama, de sair desse espaço de criar coisas que não funcionam mais para a gente, né? E a gente tem tido, né, através de todos os estudos, das ferramentas do Access que a gente está sempre estudando e utilizando na nossa vida, a gente percebe que na realidade a gente tem sim escolha de criar algo maior, algo mais grandioso. E é justamente sobre essa criação de uma realidade diferente que a gente vai falar hoje. Isso. E muitas pessoas, né, às vezes abordam a gente e conversando, né, com a gente, traz uma ideia de que é algo que não é possível de alcançar, né? Não é possível de criar essa realidade diferente, de fazer algo que funcione realmente, né? Longe, um pouco mais, um pouco não, né? Muito mais longe desses traumas e dramas que estão aí, que a gente está vivenciando, que a gente está inserido também em tudo isso. Vi, um beijo, minha linda. E Oi, aí, Vi! e aí a gente acha que é difícil e tal, mas na verdade é só a gente acessar isso, né? É a gente acessar e perceber como funciona. Existe uma forma de agir que é diferente, né? Só que muitas vezes a gente não está disposto, né, a enxergar ou a receber. A gente dá tanto foco, dá tanta importância às coisas que limitam a nossa vida, que a gente acaba não enxergando as possibilidades que estão por trás disso tudo. Né? A gente dá tanto foco nas coisas que criam essa limitação, no medo, na escassez. A gente coloca muitas vezes a fonte de criação da nossa vida em algo externo a gente, né? Nunca está Sim, dentro da gente, nunca é o que eu posso fazer. É sempre, eu só posso criar se eu tiver o recurso, eu só posso criar se tal coisa acontecer. Então a gente sempre tem um costume de afastar essa criação, colocar isso fora da gente, passar essa responsabilidade para outra pessoa, para outra coisa. Mas a gente não olha para dentro da gente e reconhece que essa capacidade de criar algo mais grandioso é nossa, né? Então, assim, isso. através das ferramentas que a gente tem passado aqui,
E foi engraçado até porque enquanto a gente estava conversando, não foi, Pri? Poxa, qual vai ser o próximo tema? Vamos pedir conscientização. E a gente falando, poxa, mas a gente já está falando aqui de ferramentas básicas. A gente já falou da gente reconhecer o nosso recebimento, que muitas vezes a gente recebe, mas não reconhece. A gente já falou de uma ferramenta super importante, que é justamente essa comunhão com o corpo, que a gente vai bater novamente aqui hoje, né? Da gente perceber o que é leve, o que é pesado, para a gente criar, né, fazer escolhas seguindo justamente o que vai criar mais, o que vai contribuir mais para a gente. E a gente também já trouxe outras ferramentas e a gente estava perguntando, poxa, mas sobre o que a gente vai falar agora, né? E aí você virou para mim e disse assim, que tal a gente aprofundar um pouco mais isso? E mostrar para as pessoas que, na realidade, a criação dessa realidade não é somente essa superficialidade que a gente está trazendo, de ferramentas que vão, né, no nosso dia a dia contribuir de alguma forma, mas assim, conscientizar todo mundo que está aqui com a gente a reconhecer a capacidade que tem de criar essa realidade diferente, de realmente criar algo não na limitação que a gente está acostumado, mas criar realmente a partir de um espaço de contribuição do que vai ser leve, do que vai ser divertido para a gente, né? A gente se alinha tanto que as coisas difíceis são as mais verdadeiras para a gente e a gente deixa de lado a facilidade, né? E uma coisa que eu percebo é que durante o decorrer assim, do processo de autoconhecimento, a gente tem acesso, né, a várias informações, a diversas ferramentas que criam. E assim, gente, o que é novo é muito pouco, sabe? Por isso que a gente falou em bater as mesmas coisas. Até na hora da gente elaborar um tema, quando a gente vai ver, poxa, a gente já falou sobre isso, mas a ideia é justamente isso. Às vezes a gente fala isso lá atrás, isso acontece com a gente também. Mas a gente não acessa, fica, sabe, perdido assim, ó, fica perdido num colapso, sei lá. Então, a ideia é, muitas vezes, trazer a mesma informação num linguajar diferente, numa linguagem diferente, numa energia diferente, porque é numa dessa aí que a gente diz assim, uau, captei, é isso. Porque o que chega de novo é muito pouco. Geralmente a gente já sabe disso por uma doutrina ou por outra, né? Mas às vezes a energia daquele dia, a energia do que a gente vai trazer hoje é que, uau, dá aquele estalo e você diz assim, é isso. Quantas vezes acontece com a gente, né, amiga? Fala, uau, a gente falou disso. E o que o próprio Access traz, né? O Access não está ensinando nada de novo. O Access empodera as pessoas a saberem que elas já sabem tudo isso. A informação está aqui o tempo inteiro. Como você disse, às vezes são informações de técnicas, de coisas assim, milenares, né? Sim. Que já estão aqui no nosso meio, que a gente já ouviu falar, mas como você disse, muitas vezes falta virar aquela chave. E muitas vezes, na hora que a gente ouviu aquilo, ok, fez sentido, mas não foi a mudança que você realmente precisava. Parece que não virou aquela chave que fez você, meu Deus, é isso então? Cara, que fácil, eu preciso fazer isso. Uma delas, Tassi, que eu acho que acontece muito, depois eu quero falar de um comentário que Cíntia colocou sobre a loja dela, é uma que é tão simples, que é assim, naquilo que você foca, que você dá significância e importância, é o que cresce, né? Então, Cíntia colocou ali uma frase, eu meto as caras dela, mete as caras, né? Que é minha amiga aí de infância, minha irmã, eu vejo, ela mete as caras mesmo e faz. E aí, quando ela fez, surgiu a pandemia. Quantas pessoas estão nessa situação que tomaram uma decisão? Eu mesma sou uma delas, Tassi também. A gente conversa muito. Então, assim, no momento crucial em que a gente deu o passo, meteu a cara, fez, uau, vai ser uma coisa que tá mexendo com tudo. Então, assim, o quanto que a gente está dando importância e significância a isso, o quanto que a gente parou nossa criação toda e fez assim, uau, vamos olhar para isso aqui. E aí a gente segurou esse problemão, né? Segurou e está aqui abraçado com ele, dizendo, não posso fazer mais nada, porque tem isso aqui agora comigo. Percebe? Porque, na realidade, eu não sei se você consegue, né? Porque a gente já conversou muito sobre isso. Mas, assim, a gente tem percebido que, na realidade, a gente está entrando no julgamento disso tudo.
A gente está entrando no que é certo e é errado. A gente está percebendo que o planeta está mudando. Mas a gente entrou no julgamento de que essa mudança é algo É ruim. negativo. A gente começou a julgar de que toda essa transformação, de que tudo isso que está acontecendo tem sido algo negativo, tem sido algo ruim. E como você falou, tudo que a gente dá foco, a gente cria, né? Porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. Se a gente Sim, olha tanto para tudo isso que está acontecendo e a gente tem o julgamento de que isso é algo ruim, é isso que a gente vai criar. E se a gente começasse a olhar para toda essa mudança que o planeta está tendo com outros olhos, olhando para a oportunidade, para a possibilidade que está surgindo para a gente olhar para dentro da gente, para a gente se reinventar. Gente, quanta coisa eu queria fazer, sabe? Eu desejava fazer, mas que eu não tinha realmente colocado isso em prática. Eu estou me sim. reinventando nesse período. Eu, enquanto fisioterapeuta, que eu tinha uma forma de pensar de como eu poderia atuar dentro, né, do meu lado, da minha esfera profissional, nesse momento eu estou me reinventando. Quantas coisas novas eu comecei a fazer, quanta criação eu comecei a ter quando eu tirei o foco de que essa mudança toda que está acontecendo era algo ruim e comecei a olhar isso como uma oportunidade que eu precisava para realmente me reinventar, para realmente construir além dessa realidade de limitação. Pois é, você em dezembro fez um esforço enorme, né? Foi para um país distante, se jogou assim numa imersão grandiosa que te deu a possibilidade de você fazer sessões online. E até isso acontecer, você não fazia. E eu Não te fazia. perguntava, né? Amiga, e a sessão tal online, como que é? Você já fez? Você, ainda não fiz e tal. E isso agora te proporcionou você ter essa vivência, experiência, e como está sendo incrível, tanto para você quanto para outras pessoas, né? E Que estão ser, acessando. continuar tendo essa contribuição, né? Porque, assim, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas, tem muita gente entrando em pânico, se alinhando com medo, né? E muita gente perdendo mesmo o centro, perdendo o controle emocional. E o quanto você para e fala assim, nossa, eu não posso mais fazer sessão presencial, e agora? Como é que eu vou continuar sendo essa energia de contribuição? E foi Sim, só com a pandemia que eu realmente pude me reinventar. E pude exatamente. finalmente colocar em prática tudo que eu venho buscando, né? Todos nos atendimentos online, né? Ah, como você falou, eu fui no final do ano e assim, gente, perceba que tudo que você coloca foco, você cria. Eu não sei falar inglês, eu morria de medo de ir para um país estrangeiro. Final do ano, eu me coloquei aberta e disposta a isso. Eu fui para a Austrália sem falar inglês, passei altos Sozinha, perrengues, sozinha. sozinha. Então perceba o quanto o teu pensamento tem força. Se você pensa que você não é capaz, se você pensa que com tudo que está acontecendo você não vai conseguir ter dinheiro, não vai conseguir se reinventar, você não vai conseguir atingir, criar uma realidade mais grandiosa para você, é isso que você vai criar. Porque você está se parando, você está parando o movimento de criação da sua vida, né? Às E ao vezes, contrário, se você olhar para tudo isso e falar, nossa, que oportunidade incrível eu estou tendo de me reinventar, né? Como eu fiz indo para a Austrália, como eu fiz agora, estou fazendo agora nesse momento. Então, como seria a gente passar a encarar isso mudando essa chave? isso. Às vezes eu percebo que as pessoas querem até colocar alguma coisa diferente em prática. Mas, pelo menos era o que eu percebia muito em mim no início aí do processo de autodesenvolvimento, é que não tinha, assim, de fato, forças, sabe? É como se faltassem forças para fazer algo diferente, para dizer assim, eu vou fazer algo por mim. Às vezes, aquela coisa do não merecimento está tão arraigado, está tão forte, né? De que, eu faço um monte de coisa errada, então eu não mereço. Às vezes essa coisa da não mudança é muito pelo julgamento de não se achar merecedor. E aí vem todo um monte assim de barreiras que fazem com que a gente não escolha diferente, sabe? E acha assim, poxa, se eu fizer isso aí que elas estão dizendo, as coisas vão até mudar, mas
eu não mereço, então eu não vou nem fazer. E aí vem aquela coisa do tô com preguiça, tô sem tempo, agora eu quero ver, né? Quem é que vai dizer que tá sem tempo? Tô com preguiça, tô sem tempo, não tenho força, se enrola e vai fazer uma coisa aqui, vai mexer no celular, quando termina já tá, sabe? Então, de fato, não coloca em prática, às vezes, o que a gente traz ou outras pessoas trazem. Hoje a informação está muito fácil, E é né? justamente isso, você tem todo o conhecimento disponível, só que se você não escolhe realmente colocar isso em prática, não vai mudar. A Tem única pessoa que uma facilitadora de Access que eu acho bem engraçado quando ela fala, ex-facilitadora de Access, é a Débora Azevedo. Ó, Lari tá dizendo que tem muita gente que tá sem tempo. Que ela fala assim, você só vai escolher mudar quando a água estiver aqui, ó. Gente, quantas vezes isso foi real na minha vida, sabe? De dizer assim, caraca, tá aqui. Aí eu vou lá e mudo, escolho outra coisa, faço uma ferramenta e aí realmente a gente cria. O maravilhoso é que a gente cria mesmo. É uma força muito, muito, muito grande que a gente tem no nosso seio, no nosso corpo, né, Tássia? só que a gente tem escolhido muito criar problemas na nossa vida para conseguir Pra resolver, resolver. como É se engraçado. como se a fonte de criação tivesse nisso. Eu crio um problema, eu saio do problema e aí eu crio algo diferente. É porque Mas muitas a vezes a gente, gente não tem, né, o hábito de ter esse espaço de não ter um problema para resolver. a gente não percebe que uma coisa tão simples que o Access fala, que é o nosso mantra do Access, que fala justamente que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Gente, isso é para ser praticado. Você não precisa criar problema para sua vida ter graça, para você, né, tipo, movimentar a sua vida, para você criar a sua vida. Você não precisa criar a sua realidade a partir de um espaço de ter que criar um problema, solucionar o problema, para daí conseguir criar algo novo, para escolher criar algo diferente, né? Você não precisa fazer isso. Você pode começar a criar a sua vida a partir de um espaço de facilidade. Foi uma recomendação, inclusive, do próprio Dan Heer, da gente utilizar esse mantra 100 vezes durante o dia, né? Como seria a gente começar a literalmente vibrar nessa facilidade. Toda vez que a gente vira e pronuncia tudo na vida vem a facilidade, alegria e glória, a gente começa a emitir essa vibração e a gente tem total capacidade de mudar tudo isso através da nossa vibração. Queria aproveitar e pedir a Lari, que está aí, para ela escrever no chat aí esse mantra e colocar aí no mantra para o pessoal ver, né? O mantra que você falou, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É uma das ferramentas que a gente aprende logo no curso, no primeiro curso de Access, e que assim é para ela ser usada, né? Para ela ser praticada. E quando ela é praticada todos os dias, gente, é um poder de transformação grandioso. Cíntia colocou aqui como se fosse um ciclo vicioso. Isso, Cíntia, como se fosse um ciclo vicioso. É o ciclo vicioso do problema. Mas é justamente a partir Obrigada. disso que você pode escolher algo diferente, Cintinha. É justamente quando você começa a perceber que você está entrando nesse ciclo vicioso de somente criar confusão, somente criar problema. Para a partir daí você tomar a iniciativa de mudar algo na sua vida, é aí que vem a escolha. Você pode escolher fazer algo que funciona de verdade para você. E por que a gente trouxe o tema criar uma realidade além dessa realidade? Porque toda essa realidade que a gente conhece fala justamente das limitações. Essa realidade trata dessa polaridade do que é certo, do que é errado. Essa realidade mostra o quanto a gente precisa se julgar o tempo todo. A gente aprende desde pequenininho que nos julgar e julgar as coisas é a maneira correta de estar nesse mundo. E que E se se a a gente gente não fizer, e que se a gente não fizer a coisa certa, a gente vai ficar de castigo, né?
Exatamente. Então, como seria a gente começar a olhar para tudo isso e perceber que essa realidade que a gente vive é uma realidade de limitação e que a gente pode escolher fazer coisas que funcionam para a gente, além de toda essa limitação, deixando passar todo o julgamento. A gente já trouxe aqui, toda live a gente bate nisso, mas a ferramenta, por exemplo, que faz com que a gente não entre nesse julgamento é a ferramenta do interessante ponto de vista. É a gente estar nesse estado de permissão. Então, assim, como seria a gente começar a funcionar a partir de um ponto de vista interessante? Toda vez que você perceber que você está se julgando ou julgando outra pessoa, você para e mentaliza. Você não precisa falar isso em voz alta, mas basta você mentalizar interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Você começa a entrar num estado de permissão em que não vai haver mais o que é certo, o que é errado, porque essa polaridade de certo e errado faz com que a gente fique nossa vida inteira buscando as escolhas certas. Quanta energia a gente gasta do nosso corpo, do nosso ser, para sempre fazer o que é certo aos olhos das outras pessoas. Mas às Sim. vezes o que é certo para mim pode não ser certo para você. E quanta energia eu estou gastando querendo acertar, sendo que na realidade são pontos de vista diferentes. Então, estar nesse estado de permissão e utilizar essa ferramenta, gente, começa a liberar a gente de todo o julgamento que a gente cria. Né? E a partir daí a gente pode sim começar a acessar um espaço de muito mais leveza na nossa vida e realmente perceber que a gente pode escolher sim criar algo mais grandioso, além dessa realidade de limitação. Sim, olha só que legal que a Águida colocou. Eu sou testemunha do poder desse mantra. Mesmo diante de grandes problemas, o universo manda respostas inesperadas e incríveis. É isso aí. É se colocar aberta e disposta a receber. E quantos de nós não nos permitimos receber? Como a Pri falou nesse instante, a gente acha que a gente não é merecedor, né? A gente tem muito atrelado essa questão do recebimento, a questão assim, se eu sou merecedor, eu posso receber. Mas se eu tenho um ponto de vista de que eu não mereço, eu não posso. E isso você realmente repele o fluxo do receber na sua vida, né? Qual o ponto de vista que você tem a respeito do que é receber? Do que é receber para você? Quando a gente fala isso, né? Você está disposto a receber? Você está disposto a receber? O que é que acontece no seu corpo? Isso trava, isso contrai? Ou você pensa assim, oh, uau, que delícia, é só receber, eu estou disposta, né? Então, o ponto de vista que você tem sobre o que é receber vai delimitar muito o que de fato você vai conquistar na sua vida. Né? Se você tem um ponto de vista de que para você receber, você tem que ser aquela pessoa dentro do correto, do perfeito, do certo, da polaridade positiva, como você estava falando há pouco tempo. E você observa seus atos e vê que não foram tão legais assim, você diz assim, não mereço receber, então deixa essa coisa para lá, eu não vou nem acessar isso. Nem vai na percepção, né, de que eu posso receber. Não, fica naquela dúvida eterna e aí, de fato, o fluxo não vai. Não rola, né? Não acontece. E como você mesmo falou, isso é simplesmente um ponto de vista interessante, né? Sim, Então, tudo que a gente, o que a gente definiu que é o receber. Então, a definição de recebimento também é um ponto de vista interessante. sim, Essa ferramenta de trabalhar com pontos de vista interessante é uma ferramenta grandiosa, porque você pode se libertar de tudo que você definiu. Tudo que você define, você diminui as possibilidades daquilo. Porque aquilo só pode ser da forma que você definiu. Aquilo não sim. pode ser nada mais do que isso. Né? Então, como seria a gente pegar todas as definições, tudo que a gente definiu como certo, tudo que a gente definiu do que significa alguma coisa na nossa vida e simplesmente fazer, poxa, interessante ponto de vista que eu tenho essa definição sobre tal coisa. Você começa a se E se for libertar. só um interessante ponto de vista, né? E se for só um interessante ponto de vista, né? E a gente Exato. não dá significância e importância a isso.
E você começa a perceber que quando você faz isso, você abre um espaço de você verdadeiramente poder ser você. De você verdadeiramente poder escolher algo que funcione para você. E não para o que vai funcionar para sua família, e não para o que vai funcionar para a sociedade. Como seria a gente ser aquela pessoa que encontra os amigos, por exemplo, quer dizer, encontro hoje em dia tem que ser virtual, né? Mas ali, conversando com os amigos e tal, num grupo, e as pessoas, ai, mas essa crise, mas o dinheiro, a crise econômica, por que nananã? Como seria se a gente se tornasse a pessoa que vira para as outras e fala assim, mas eu não estou passando por esse problema. Dinheiro para mim não é uma questão. Por mais que você esteja com sua conta zerada no banco, mas você não vai entrar na energia de ser essa escassez. Você simplesmente pode ser a energia de possibilidades para as pessoas, sem se alinhar com o que todo mundo fala de medo, de crise econômica, de crise na política. Como seria você não se alinhar com... De premonição. De você simplesmente não se alinhar e não resistir nem reagir a isso. Mas ser a pessoa que pode ser a energia da alegria e da leveza. E através disso você poder inspirar as outras pessoas. Porque quando você está no estado de permissão, você inspira os outros. Isso. Vamos ler aqui os comentários. O que as pessoas pensam é só o que elas pensam, exatamente. O que as pessoas pensam é só o que as pessoas... Se tá todo mundo na merda, você tem que estar... Eu já vi esse vídeo, é engraçado mesmo. É como se fosse errado, né? Você tá bem. É como se fosse errado você tá feliz. É isso lá. Você tem que compactuar com tudo que tá acontecendo. Porque se você se... Por isso que também muitas pessoas não vão nesse fluxo do estar bem, do estar leve, né? Porque muitas vezes você saindo, você estando nisso e saindo daquela coisa de que não está funcionando para você, você não está mais inserido. Você não está mais inserido na realidade, de fato. Quando você diz assim, eu vou dar um tchau para essa realidade aqui, isso não funciona mais para mim, eu vou escolher outra coisa. E aí, seus amigos, sua família? Vai fazer o que com ele? Pri, foi muito legal você falar sobre isso agora, porque assim, esse final de semana eu estava fazendo a classe avançada do Access, escolha de possibilidades, foi minha segunda classe de escolha de possibilidades. Estava fazendo com a Simone Milazos e o Prendel. E trouxeram justamente essa energia, né? Uma pessoa fez essa pergunta para Simone, porque se eu começar a escolher algo diferente, eu vou me distanciar da minha família, dos meus amigos e tal. E aí, o que a Simone trouxe? Foi muito, muito legal, porque ela trouxe isso de uma forma muito leve. Ela falou o seguinte, imagina que você está numa piscina, cheia de cocô, cheia de merda, e todos os seus amigos, toda a sua família tá ali. Tá junto com você. E você tá nadando na merda, literalmente, com essas pessoas. Só que aí você começa a utilizar as ferramentas, você conheceu o Access, você começou a utilizar as ferramentas, começou a olhar ao seu redor e você começou a perceber que a piscina não estava mais tão cheia de cocô assim. Ela estava começando a ficar mais limpa. E você começa a utilizar novamente as ferramentas, começa a se trabalhar com elas e você olha para o lado e você percebe que a piscina começou a ficar mais vazia. Não tem mais tantos amigos, não tem mais tantos familiares e a piscina já não está mais tão cheia de cocô assim. E aí você olha para tudo isso e fala, uau, então essa piscina pode começar a ficar limpa? Eu posso sair dessa lameira toda? Que legal, então deixa eu continuar utilizando as ferramentas. E você continua utilizando, e quando você olha para o lado, você percebe que não existe mais cocô, não existe mais merda nenhuma, mas que aí você olha e você se percebe completamente sozinho. E você percebe que não tem mais os amigos e não tem mais os familiares nadando naquela piscina com você e que aquela piscina está completamente livre, com aquela água transparente, limpa, translúcida. E aí o que normalmente a gente faz
É olhar para isso, olhar para essa piscina e falar: ai, meu Deus, Cadê todo mundo? tem cocô aqui, sem a merda aqui, eu tô sem meus amigos e sem minha família. Ah, então deixa eu voltar para a piscina de merda que eu tava, porque pelo menos ali eu tô com meus amigos. E Você aí tá a Simone, percebendo, né? exato, e aí a Simone fala assim: como seria você permanecer na piscina cristalina e ser o convite para essas outras pessoas entrarem nessa piscina transparente e limpa com você, ao invés de você simplesmente sair disso e voltar para essa realidade de limitação só para ficar perto dessas pessoas. Você pode continuar perto dessas pessoas sendo o exemplo, sendo um convite para essas pessoas escolherem estar ali com você nessa piscina de facilidade, de alegria, de diversão. Então, assim, foi muito legal isso que ela trouxe, porque me fez refletir que eu disse assim, caramba, eu não preciso me distanciar das pessoas. Eu posso simplesmente continuar sendo eu, me trabalhando, trabalhando as ferramentas e ser a inspiração, ser o convite para essas pessoas olharem para mim e querer sair dessa piscina de merda e querer estar na piscina divertida, com tobogã, cheia de diversão. E eu disse assim, caramba, eu não preciso mais ficar criando problema Para para estar voltar lá no espaço. comigo. Exato. Às vezes. Nossa, isso Cria, foi cria, cria. E aí, quando se vê assim, muito distante, só, ai, cadê todo mundo? Aí volta para lá. Gente, a gente pode ser o convite, a gente pode ser a inspiração para as pessoas escolherem algo diferente. E se você começasse a criar a sua realidade além dessa piscina de merda, além dessa realidade limitada, que fala que você pode ou não pode fazer isso, porque isso é certo, é errado, cheio de julgamento, que fala para você que tem que existir uma forma de ser, de fazer, que você tem que ter um esquema na sua vida, você tem que estudar, se formar, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, comprar uma casa, ter filho. E se não precisar ser dessa forma? E se você puder criar o que funciona para você, o que funciona para sua vida, e a partir disso, a partir da sua criação, você se tornar inspiração para essas pessoas escolherem algo mais grandioso para a vida delas. Lari colocou aqui. Uau, arrepiei. Já comecei, minha piscina está aqui transparente. Vamos embora. Isso aí, Lari. Muito bem, Então, e assim, você sabe, inclusive a gente trabalhou isso essa semana na sua sessão de sinfonia, né? Do quanto a gente está se mantendo preso, gente, nessa pequenininha para estar perto dos nossos amigos, para estar perto da nossa família, e a gente não se permite criar além da nossa realidade, porque a gente precisa perceber. é a famosa zona de conforto, né, Tassi? A famosa zona de conforto. E aí a assim, gente cria e volta. e na realidade, para a gente poder criar algo mais grandioso, a gente precisa romper essa zona de conforto. Porque se você está na zona de conforto, você não cria possibilidades. Você fica ali porque ali é o que é conhecido por você. Você fica ali porque, ok, essa merda, pelo menos que eu estou criando, é uma merda familiar. Eu já conheço ela. Então, eu não quero romper essa zona de limitação, eu não quero romper essa zona de conforto, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu der o próximo passo. E se a gente começasse a caminhar justamente nesse aspecto de romper tudo isso e se abrir para esse recebimento e se abrir para essa energia do caos, que é a energia que cria tudo. A gente tem um ponto de vista de que o caos é algo negativo, que tudo isso que está acontecendo no planeta, esse caos que está acontecendo no planeta é algo negativo. E se na realidade fosse a partir desse caos que você pudesse transformar a sua vida? E se fosse a partir dessa energia do caos que você tivesse a oportunidade de se reinventar e de escolher algo novo, algo que verdadeiramente funcione para você.
sim, sim. E se aquilo que a gente não tiver disposto a receber, se a gente estivesse disposto a receber, mudasse tudo isso que está acontecendo, né? Exato. Como seria? Se a gente se A gente colocasse na disposição de receber a mudança, deixar lá aquilo que já não estava funcionando, né? Não é dizer que deixou de funcionar agora porque é isso que está acontecendo, sabe? Como se fosse, como seria se a gente encarasse tudo isso como a concretização de que as coisas não estavam funcionando já, gente, não estavam. E aí, de repente, veio tudo isso para aquela aguinha aqui, ó, no nariz. E aí você diz assim, ok, o que é que tá disposto, qual que é a contribuição aqui para mim nesse momento? O que é que eu posso fazer de diferente que vai criar algo muito mais grandioso, né? Então é largar todos os apegos, né, e de seguir em frente com a decisão firme de que está escolhendo algo diferente, de que está escolhendo algo que vai ser de fato uma contribuição que vai mudar tudo, não só uma coisa ou outra, que vai mudar tudo, que vai construir algo muito mais grandioso. ah, é uau atrás de uau. Meu bebê nasceu em setembro e desde então, todos os dias repito mantras de Access para ele, mas ainda tenho que ajudar meu primeiro filho de 15 anos a limpar a piscina. Águida, como seria se você empoderasse o seu filho a escolher limpar a própria piscina? Isso! Você não precisa ser a pessoa que vai ter que puxar ele. Empodere ele, mostre que ele tem a escolha de fazer isso por ele mesmo. A gente não precisa, gente, não é porque a nossa piscina está ficando limpa, transparente, que a gente olha para o lado e a gente não vê mais a nossa família, os nossos amigos, que a gente precisa se sentir presa e obrigada a ter que ir lá e salvar essas pessoas. Como seria você usar o seu saber para empoderar ele a escolher algo diferente e continuar servindo de inspiração para que ele possa perceber em você essa realidade mais grandiosa e possa escolher fazer isso pela vida dele também. Você não é obrigada a ajudar ele. Ah, Tassi, mas ele só tem 15 anos. 15 anos, ele já tem escolha para fazer isso. Se você empodera ele, se você mostra para ele que ele tem sim a escolha de mudar o que não funciona na vida dele, ele pode escolher por conta própria. Eu acho que uma das questões mais difíceis é justamente essa. É você perceber as coisas, você ter mais consciência e aí você vê o outro, né? Geralmente as pessoas que você mais ama, puxa, os seus familiares, os seus amigos. E aí qual é a sua tendência? Querer agarrar todo mundo e trazer com você. É justamente isso, né? Imagina só, filho, gente, filho, mãe, pai, irmão, são as pessoas que a gente mais ama, aí a gente vê, olha, eu tenho uma coisa aqui que vai ser diferente, que vai funcionar. Só que às vezes a pessoa não escolhe, aí vem o diferencial, né? Como seria você empoderar a pessoa? Como seria você empoderar e dizer assim, olha, você tem escolha, né? A pouca idade não tem significância, não quer dizer que ele saiba menos ou que ele não tenha tanta experiência. Será? Será mesmo que ele só tem 15 anos, né? E por aí vai, às vezes tem muito mais experiência aí guardada no ser dele, né? No momento que ela, como mãe, empodera, ele vai extrair toda essa potencialidade para criar mais. Com certeza. E através do próprio exemplo dela, né, inspirando ele, sendo essa energia do convite, quando você realmente escolhe por você, quando você realmente escolhe criar uma realidade mais grandiosa para você, você se torna a energia da contribuição, você se torna o convite para que as outras pessoas percebam isso em você. E você não precisa se colocar no papel de ter que salvar ninguém, sabe? De, eu preciso ajudar ele a limpar a piscina. Empodera ele. Mostra para ele que ele tem escolha. E que se ele escolher, você vai estar ali para realmente, junto com ele, conseguir criar essa realidade. Mas a obrigação não é sua, é dele, a escolha é dele. Com a prática, eu vou vendo que a energia de permissão é
tão linda, é você respeitar o ponto de vista de cada pessoa. Não é você ser passivo, né? Passiva e tudo que vier, ok, tá tudo bem. Mas é você sair do fazer controle, sair desse espaço de fazer controle e de, gente, controlar as coisas é muito cansativo, muito cansativo. Né? Então, você sair desse espaço de fazer o controle e entrar no espaço de ser a permissão. O espaço e a energia de ser a permissão já cria pra caramba, né? Então, assim, não é você dizer assim, ah, vou deixar correr solto, a rédea solta, não. Mas é você estar no espaço da permissão de que, interessante ponto de vista, tudo na vida vem com facilidade, alegria e glória. Utilizar as ferramentas e perceber o que é que está disponível ali para se transformar. E uma grande questão que a gente acaba não dando tanta importância nessa realidade, porque a gente aprendeu desde muito cedo que nos julgar era a forma apropriada de estar aqui nesse planeta, e a gente acaba esquecendo de uma coisa super importante para a gente criar uma realidade diferente. Nessa realidade, a gente precisa do nosso corpo para conseguir criar algo diferente para a gente. Então, não adianta simplesmente você escolher, você perceber e reconhecer as possibilidades que estão ali, se você não empodera o seu corpo ou se você não entra em comunhão com ele para poder você perceber o que realmente vai ser contribuição na sua vida ou não. E, gente, a live passada que a gente fez sobre o que é certo, sobre o leve e pesado, essa é a grande ferramenta que vai fazer com que você possa entrar nessa comunhão com o teu corpo e poder justamente através da energia, da escolha que você está fazendo, perceber se isso vai criar uma realidade diferente, mais grandiosa no seu futuro ou não. Por quê? Porque os nossos corpos, né, o corpo da gente, ele é feito justamente para estar o tempo inteiro conectado com essa energia ao nosso redor, nos trazendo informações o tempo inteiro. Quando você escolhe algo, automaticamente a sua escolha cria uma energia do que vai ser criado no seu futuro. E o seu corpo está percebendo isso. Se você está em comunhão, se você está alinhado com o seu corpo, você pode perceber que aquela escolha está sendo expansiva, vai contribuir mais para você. Ou, não, essa escolha que eu estou fazendo, ao invés do meu corpo expandir, ele fica pesado, meu corpo contrai. Então, essa escolha que tem aqui para mim, não vai ser tanta contribuição. Então, como seria a gente começar novamente a olhar para o nosso corpo, nesse estado de permissão que você estava falando, Pri, de reconhecer que tudo é simplesmente um ponto de vista interessante, sem julgamento com o nosso corpo, olhando para o nosso corpo, sendo grato por nosso corpo. Quando foi a última vez que a gente parou e a gente ouviu o nosso corpo? Oi, corpo, gratidão. Mas não, a gente, ai, esse corpo, ai, eu tô cansado, ai, não sei o quê. A gente só faz se julgar o tempo inteiro. E assim, teve uma live que a Vivian Bragança fez, que eu achei super legal. Ela trouxe uma reportagem, é um chinês, japonês, enfim, eu sempre confundo, um cientista, né, que trabalha com essa questão de acupuntura, de técnicas energéticas, né, e ele falando que uma frase que na acupuntura eles falam que está vetada de você falar, que você não pode nunca falar essa frase, é falar, eu estou cansado. Porque o seu corpo, ele ouve tudo que sua mente está falando. Médico chinês, isso aí, Lari, obrigada. E aí, o que acontece? Se você vira e fala, ai, como eu tô cansada hoje, a sua mente controla o seu corpo. A sua mente controla todo o funcionamento. Se você permite que isso
Assistir. Se você permite que o seu corpo seja controlado pela sua mente, e você vira, por exemplo, e fala, ai, tô cansado. As É um suas comando, né? células, exato, É as um suas células comando. ligam. É como se você estivesse falando assim, ó, gente, estou trabalhando demais, as células estão trabalhando demais, eu estou cansada, então, ó, hora do descanso, galera. Bora todo mundo aqui descansar. Então, você começa a criar doença no seu corpo através das coisas que você pensa, através das coisas que você fala. É o que, Pri? E mais cansaço, né? E mais Mais cansaço, e mais adoecimento, e mais limitação. De fato, são pequenas coisas que fazem muita diferença e que a gente aprendeu totalmente errado e diferente. A gente vinha funcionando dessa outra forma, criando besteira atrás de besteira, né? E aí, quando a gente vai agora acessando essas coisas, às vezes para a gente colocar em prática no mesmo momento é um pouco difícil, porque não é do nosso hábito. A gente não está acostumado com isso. Mas uma vez que a gente acessa a informação, que a gente tem o conhecimento, a gente tem escolha de começar a fazer diferente e dizer assim, olha, eu vou experimentar pelo menos, né? Eu vou começar a ver por esse ponto de vista. Então, como seria ao invés de dizer assim, ai, tô cansado, para dizer assim, uau, corpo, gratidão, que dia incrível, olha quantas criações a gente teve hoje, muito obrigada, né? E ao invés de a gente impregnar no nosso corpo a vibração de cansaço, a gente vai impregnar nele a vibração de criação. E também ouvir o que o nosso corpo tem a nos dizer, Isso. né? Além de ser grato ao nosso corpo, é virar e falar, uau, corpo, o que você está querendo me mostrar aqui através disso? Às Isso. vezes o teu corpo está mostrando assim, filha, calma, você está num ritmo muito acelerado. Vamos lá, me ouve, olha para mim e vai num ritmo tranquilo. Então, às vezes é você ser grato, mas você também começar a aprender a ouvir o que seu corpo deseja e dar a ele o que vai funcionar para vocês dois juntos, na mesma energia, na mesma sintonia, criarem coisas mais grandiosas. Então, poxa, corpo, o que você quer me sinalizar com esse, né? Com essa dor, com esse cansaço? O que você quer me mostrar aqui? Que se eu realmente estivesse disposta a te ouvir, eu poderia mudar essa situação, né? Então, realmente, essa ferramenta, gente, que é o nosso corpo, nessa realidade, é através dele que a gente cria. Então, como seria a Isso. gente começar a olhar para o nosso corpo com mais gratidão, percebendo o que ele quer falar com a gente, percebendo o que ele está querendo mostrar, né? Isso. Quem quiser saber mais, inclusive, dessa ferramenta, né, de comunhão com o corpo, utilizando as ferramentas do leve e pesado e do quem pertence a isso, dá uma olhada no canal do YouTube. Sabe, Tá? Se você bem sabe, né, que para mim essa foi uma das ferramentas que eu mais tinha dificuldade de ter essa percepção do meu corpo. E aí, agora, um pouco tempo, né, depois de persistir, eu falei, não, eu escolho escutar isso. Eu percebi que eu simplesmente não validava meu corpo, não olhava para ele. Aí me veio assim aquela consciência, como é que você quer ter uma contribuição do seu corpo se você nem olha para ele? Como que você quer ter uma contribuição do seu corpo se você não valida o seu corpo? Sabe? Isso é grandioso, gente. E daí, Essa quando eu... live, essa live que a gente fez, Pri, eu salvei, gente, está disponível no meu canal do YouTube, Isso. Tassiane Freitas. Então, foi uma live que a gente fez há 15 dias, não, uma semana atrás. Foi uma Semana semana passada. atrás. Foi semana passada a gente fez. Vai lá aí, meu amor. Então, assim, tá lá disponível no canal do YouTube, Tassiane Freitas. Muito boa Eu essa vou live. fazer, gente, eu criei, na realidade, uma série de workshops, que foi esse final de semana agora que passou. Foi uma série de workshops que foi uma imersão nas ferramentas do Access, que foi incrível, foi muito legal. Eu realmente fiquei muito grata, muito surpresa por tudo que a gente conseguiu criar nessa imersão. E muitas pessoas vieram falar comigo, gostaram tanto, e aí a gente vai fazer novamente essa série de workshops, tá? Então, se você quiser passar a ter mais comunhão com o teu corpo, se você quiser começar a aprender mais, vai ter mais workshops sim, Lari. Vai ser a partir da semana que vem,
justamente falando, trazendo esse tema de comunhão com o corpo. A gente vai ter o tema de relacionamento, a gente vai ter o tema da energia do dinheiro e sobre julgamento e recebimento. Então, foi uma série de workshops que a gente criou que foi super incrível, tá? E a gente vai fazer novamente essa série de workshops a partir da semana que vem, tá? Vão ser 4 dias, 4 workshops diferentes, tá bom? Então, quem tiver interessado em descobrir mais um pouco dessas ferramentas, manda contato para mim, fala comigo no privado, por inbox, que a gente passa todas as informações. Vão ser os mesmos temas, Tassi? Hã? Vão ser os mesmos temas? São os mesmos temas, só que com uma visão... Porque, assim, é o mesmo tema, só que são temas que tem tanta coisa para a gente falar, que a gente vai trazer outras vertentes. A energia que pede no momento, né? Exato. Então, assim, é o tema que a gente já criou, mas só que, assim, daquele tema, existem várias coisas que a gente pode falar sobre o mesmo tema, né? Sim. Então, eu vou trazer outras coisas, até porque eu fiz essa classe agora avançada no final de semana, então já tem muito mais ferramenta para trabalhar, tá? Outras facilitações. São séries de workshops em que a gente também traz à tona a limitação de cada pessoa que queira realmente falar e a gente facilita cada um dos alunos, tá? Então tem a parte das facilitações também, vale muito a pena, tá, gente? Nunca é igual ao outro, exatamente, lá. Apesar de ser o mesmo tema, mas nunca é igual porque a energia que se cria com aquela classe ali é única para cada um dos membros, né, para cada um dos participantes. É verdade. E aí, sim, então é isso. Essa questão do você observar o teu corpo como uma ferramenta. Uma energia, né? Uma ferramenta e uma energia que está criando ali todos os dias junto com você, que muitas vezes a gente nem olha para ele, sabe? Nem cumprimenta, nem agradece. Ai, que maluquice dá cumprimentar o corpo. Quem está todo dia com você, sabe? Né? Então, assim, quando eu comecei a olhar para isso e agradecer a contribuição que o meu corpo é para mim, eu comecei a receber várias sinalizações, faz isso, faz aquilo, não faz isso, vai por aqui. E comecei a acessar muita coisa interessante também. Né? E quer ver uma coisa? Já vem criando. E quer ver uma coisa interessante que você falando aí agora me veio? O quanto a gente não honra o nosso corpo. Sim, sim. E para o Access, uma das coisas que faz com que você crie consciência financeira é honrar o teu corpo. Porque é o teu corpo que trabalha para você ter dinheiro. Se você, então, está querendo mudar a sua realidade financeira, se você quer criar consciência financeira, mas você não honra o teu corpo, não está em comunhão com ele, como é que você quer criar essa realidade financeira, né? Tipo, mais próspera, receber mais dinheiro? Se é o teu corpo que faz isso. É o teu corpo que trabalha para você receber dinheiro nessa realidade. Então, se você não honra teu corpo, como é que você vai mudar a sua situação financeira? É uma das coisas dessa realidade aí, né, Tassi, que existe. É justamente isso. A gente foi orientado a não dar muita atenção para isso, né? O corpo é só o corpo, é matéria, sabe? E aí a gente vai a cada dia perdendo essa conexão com o corpo. As pessoas começam a adoecer, infelizmente, cada vez mais cedo e não tem assim um potencial para poder se tratar e trabalhar isso em você. Então, claro, a gente vai perdendo a conexão, o corpo vai ficando cada vez mais de lado, é como se fossem duas pessoas totalmente separadas, né? Você está totalmente separado do seu corpo, por mais que seja ali convivendo, né, todos os dias, você não tem essa conexão. Foi engraçado, ontem estava falando com o Tassi ontem, que ontem eu não sei, tive um processo alérgico no olho, ele inchou, eu tinha muito isso na minha infância, adolescência, e eu tomava um monte de corticoide para o olho desinchar, uma agonia. Quando foi ontem eu vi, e aí eu falei, ok, o que é isso, o que faço com isso? Posso mudar isso? Se posso, como mudo isso? Aí eu vi que tinha um cisquinho, eu tirei, limpei, higienizei,
E eu falei, ok, eu vou fazer um processo aqui no meu olho, no meu corpo. Eu fiz aquele processo e eu falei, eu não tinha nem nada aqui de remédio para poder tomar. Ok, como seria meu corpo mesmo se curar? Como seria o meu corpo se curar aqui? E aí eu coloquei, eu levei as mãos, né, aos olhos, e aí fiz algumas mentalizações, dei alguns comandos verbais, fiz alguns processos. Gente, foi muito rápido, em pouco tempo. Eu falei assim, amanhã na live eu vou estar com o olho inchado e o outro não. Olha aí, E você, na realidade, acionou a própria capacidade que o teu corpo tem de se curar, né? Capacidade isso. que o nosso corpo tem. E que a gente simplesmente vira e desempodera o nosso corpo a todo momento. Fala, ai, deixa eu tomar aqui um remédio. Toda vez que você faz isso, você desempodera a capacidade de autocura que o teu corpo tem. Né? Então você, ao invés de estar em comunhão fazendo algo para o teu corpo, nutrindo o teu corpo e sendo essa contribuição para ele, você desempodera ele a todo momento. Tipo, ai, meu corpo não tem a capacidade de melhorar essa dor aqui que eu tô sentindo. Deixa eu tomar um relaxante muscular, deixa eu tomar um anti-inflamatório, deixa eu tomar um analgésico. E aí você continua falando ao corpo, você não tem poder nenhum não, viu? Eu tenho que tomar uma coisa externa para poder ajudar você. Aí nosso corpo vira assim, poxa, é mesmo. Não vou mais ter capacidade de autocura. Vou parar de trabalhar. E aí a gente deixa de ter a nossa capacidade que é inerente ao nosso corpo, que é essa capacidade de autocura. As técnicas de fisioterapia que eu trabalho lidam justamente com isso, que é a osteopatia, que é a microfisioterapia, a própria terapia crânio-sacral, é justamente empoderar o teu corpo a olhar e falar assim, cara, eu tenho a capacidade de me autoajustar. E aí, quando você fez o processo, você assim, corpo, o que você está querendo aqui? Que energia você requer aqui? E você simplesmente permitiu que seu corpo entrasse nesse processo de autocura, você não precisou tomar nada. Isso. Foi tão rápido. Foi rápido, né? E assim, o quanto a gente pode criar, né? Faltam 3 minutinhos para a nossa live acabar. E assim, fazendo um apanhado geral, você precisa estar em comunhão com o seu corpo para poder você ouvir realmente o que ele tem a dizer sobre as escolhas que você está fazendo, se vão ser escolhas que vão contribuir mais ou menos, ou não vão contribuir para você, tá? Para poder você criar essa realidade além da realidade que você quer criar. Tudo que você foca, que você dá significância, você torna aquilo maior. Ganha força. Ganha força. E você acaba sendo efeito disso, né? Você acaba sendo efeito disso. Literalmente criando. Como é aquele ditado? Criando cobra para te morder, alguma coisa assim. Não sei qual é esse ditado. Você dá significância àquela situação e aí aquilo mesmo você acaba se tornando efeito daquilo. Sim. Então, dar importância, dar significância, por exemplo, para tudo que está acontecendo aqui nesse momento, né? Como seria a gente olhar para isso e ao invés de julgar que é algo ruim que está acontecendo com o planeta, como seria a gente olhar para isso e reconhecer a oportunidade, a possibilidade de você se reinventar e de você poder realmente criar uma realidade além dessa realidade de limitação. Né? E outra coisa que a gente também trouxe aqui foi justamente desse recebimento. Né? Você pode receber tudo aquilo que você está disposto se você entrar nesse estado de permissão, de que tudo é simplesmente um ponto de vista interessante, inclusive o seu próprio julgamento. Isso. É você estar no estado de permissão, né, que tudo é interessante do ponto de vista e você não debate mais com o outro, você não briga mais com o outro, você não se desgasta mais com o outro, nem com você mesmo. Exatamente. Então, assim, gente, existe uma total capacidade da gente criar algo além dessa realidade de limitação. Você vai criar se você realmente escolher fazer isso. Então, a escolha cria. Escolham realmente criar algo mais grandioso para vocês. E parem de julgar
tudo que está acontecendo, parem de se alinhar com essa energia de medo, de escassez, de polaridade. E é isso. Ai, 27 segundos. Acabou? Gente, obrigada. Lu. Cíntia, amiga, obrigada. Gratidão, gente. Não mais falar. Vai fazer bom. Um beijo, gente. Obrigada, amiga. Até a próxima. Gratidão, gente, por mais uma live aqui com a gente. Pri, amiga, obrigada. Até a próxima. Amiga,